Boa noite, queridos irmãos. É muito agradável estarmos reunidos e é muito interessante que nós nos envolvamos com esse clima de muito recolhimento, de muita oração e vibração. Que nos sintamos bastante elevados, envolvidos e protegidos, inspirados pelos nossos irmãos aqui presentes. Então, vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração inicial. Senhor, de toda paz, de toda misericórdia, nós vos rogamos agora que tenhamos a melhor das condições de falarmos e entendermos os seus desígnios, os seus ensinamentos, através da passagem do Evangelho. Nos envolva, Senhor, com as suas bênçãos, aclarando as nossas cabeças, as nossas emoções. E também, meu Pai, vos pedimos a proteção divina para podermos ir buscar com muita simplicidade e com muita fé tudo aquilo que nos foi preparado para esta noite. Que assim seja. Para hoje, nós elegemos o capítulo 17. E este capítulo tem um tema bastante forte, que é sede perfeitos. Então, quando nós vamos lê-lo, quando nós vamos procurar entendê-lo, ele é muito simples no entendimento. Na prática, ele é bastante complexo. Então, já logo na primeira frase, esse capítulo diz o seguinte: amai os inimigos, perdoai aqueles que vos querem mal, que vos caluniam, que não vos entendem. Então, já é uma chamada bastante forte das nossas imperfeições, dos nossos defeitos. E à medida que nós vamos continuando lendo, nós vamos entendendo as explicações de Kardec e mostrando mesmo a nossa dificuldade em praticarmos os ensinamentos desse capítulo. Vamos encontrar uma colocação bastante profunda, que é o homem de bem. Eu gostaria de salientar que o homem quer dizer a espécie humana, porque, em termos científicos, sempre se coloca o sexo masculino para designar a espécie, né? Então, é o ser humano. Aí está incluído também a mulher. E, na verdade, ele começa falando sobre a caridade e diz que a caridade é a essência da perfeição. Então, quem quer melhorar o comportamento moral precisa praticar a caridade, porque é ela que vai promover a evolução moral, a evolução espiritual e dar a condição de sermos melhores. Então, os elementos que entram na caridade, que são realçados logo no começo, são a benevolência, o devotamento, a indulgência e a abnegação. Então, esses 4 elementos fazem parte da caridade, né? E ele não cita, mas eu colocaria também
a humildade, porque só pratica a caridade quem conhece a humildade, quem se coloca no lugar do outro, seja essa caridade material ou seja a caridade espiritual. Então, só o humilde tem a noção de como exercer a caridade. Quem está precisando de atenção? Qual a necessidade do outro? E daí a importância da humildade, né? O homem de bem, ele pratica a lei que envolve a justiça, o amor e a caridade. Então, praticar a justiça dos homens é bastante difícil. Nós temos a justiça divina, que é diferente da justiça humana. Então, ser justo é procurar andar em cima da verdade, doendo ou não, nos sacrificando ou não, mas a justiça é que nos coloca em cima do verdadeiro. E Jesus mostrou isso várias vezes, sem julgamento, mas promovendo a caridade onde ele estava, ou no ambiente onde ele estivesse, né? O amor, que é o sentimento máximo, é o sentimento mais completo, mais puro, mais verdadeiro, que revoluciona a realidade de cada um. E a caridade, que a gente já falou inicialmente. O homem de bem, ele tem fé no futuro, tem fé em Deus, porque ele acredita na justiça divina, ele acredita na sabedoria divina e acredita também na bondade divina. Então, a fé é uma segurança que nós temos em cima do próprio Deus. Deus não vai me abandonar, Deus não vai me prejudicar, Deus só vai me proteger, vai estar sempre ao meu lado, vai estar sempre me intuindo das verdades e dos melhores caminhos a tomar. Então, é depositar a confiança em Deus nos dá a fé. E vice-versa, né? A fé alimenta a proximidade com Deus. O homem de bem, ele coloca os bens espirituais acima dos temporais. Isto quer dizer o seguinte, que a vida dele é toda voltada para o espírito. Isso é um exercício maravilhoso que nós temos que fazer, porque a razão de estarmos aqui é uma necessidade do próprio espírito. Então, quanto mais espiritualizados, quanto mais voltados para as necessidades do espírito, mais facilmente nós vamos entendendo o que nos acontece. O espírito, ele é exigente, e é por isso que nós não temos paz, porque ele é sedento de conhecimento, ele é sedento de melhoria evolutiva, sedento de melhoria moral e espiritual. Então, ele fica nos intuindo e exigindo de nós posturas novas e mais elevadas, com vibrações elevadas também, né? E colocar os bens espirituais acima dos temporais, isto prova que nós vamos começar a entender por que voltamos. Porque vocês sabem que a vida, ela é uma só, né? Uma vez criados, somos eternos. Então, a nossa vida é vivida pelo nosso espírito, né? Nas várias encarnações, nós temos fases da vida. Muitas pessoas não entendem isso e usam muito mal, né, a vida. Esta vida, né, ao invés de falar esta existência. Então, nós estamos vivendo uma existência que é essa, na nossa consciência, temos a certeza que estamos encarnados, mas sabemos também quantas outras que não temos noção já vivemos. Pelas nossas qualidades e pelas nossas imperfeições, nós sabemos que já tivemos muitas existências. E teremos outras também,
dadas as imperfeições, né? Sofremos dores, decepções, sofremos desencontros, desamores, etc. E estar encarnado não é simples, não é fácil, não é confortável. E nós ficamos buscando as causas. Por que passamos por tudo isso? Daí, como nós estamos voltados para o espírito, logo vem a seguinte explicação. Nós estamos atravessando provas, nós estamos atravessando expiações, né? Provas um tanto mais leves, expiações um tanto mais pesadas, e muitas das vezes nós não encontramos a causa de tudo isso, porque às vezes a causa não está residente nesta encarnação, ela vem de outras. Então, muitas das vezes nós estamos vivendo, né, expiações motivadas por causas de existências anteriores. É por isso que temos que calcar, observar e focalizar muito a parte espiritual, para entender tudo que nos acontece. E muitas pessoas não conseguem, né, alcançar isso porque são pouco espiritualizadas, querem uma resposta imediata, né? Deus não está sendo justo comigo, está me colocando uma dificuldade intransponível, eu não tenho condição de resolver isso e assim por diante. Mas quem está voltado para uma crença, uma religião, tem força, acredita na solução, luta e não reclama, vive simplesmente, né? Aumentando o seu poder de enfrentamento, através da fé principalmente, né? O homem de bem, ele tem muita satisfação na vida dele, né? Homem de bem quer dizer aquele que faz o bem, né? É o, genericamente, quer dizer, qualquer homem, qualquer mulher. Então, ele tem satisfação nos serviços que ele presta, né? Prestar serviços aos outros é uma tarefa contínua. Nós nem escolhemos, surgiu a ocasião, nós estamos prestando serviços, ajudando os nossos irmãos. Estamos sempre disponíveis, né? Fazer os outros felizes também nos dá uma satisfação enorme. Às vezes não temos o retorno de quem ficou feliz, mas sabemos, nós temos certeza o quanto participamos naquela felicidade, né? Ficamos felizes também ao secar lágrimas, ao apoiar, né? Ao apresentar uma palavra de conforto, de bem-estar, né? Também ficamos felizes com as consolações que somos capazes de levar a todos os nossos irmãos que têm necessidade de consolo. Constantemente, nós estamos preparados para fazer isto. Sair de si para servir, que são pelas motivações felizes que transferimos para os outros, pelas lágrimas que temos a capacidade de fazer cessar com explicações bastante espirituais e também pelas consolações que nós podemos levar aos nossos queridos irmãos, porque muito provavelmente já vivemos aquela experiência, já passamos por aquilo. Então, quanto mais nós vivemos, mais sabiamente nós vamos entender os nossos semelhantes, né? O homem de bem, ele pensa no outro, mas pensa tanto no outro e sempre antes de pensar em si. Aí eu perguntaria para vocês, como é a nossa sociedade? Os elementos dessa sociedade praticam isso, de pensar primeiro no outro para depois pensar em si? São raros, mas existem, né? Existem aqueles que já praticam o pensar pelo outro, são os altruístas, né? Alter é o outro. Então, aquele que pensa no outro não precisa de nada. Ele já está satisfeito com o que ele construiu, com o que ele recebeu, na situação que ele se encontra. Então, ele sai a campo para servir, para amar, para promover a melhoria dos irmãos. Então, pensar no outro antes de pensar em si. Vamos fixar essas afirmações, né? Porque o homem de bem é uma sucessão, esse capítulo,
uma sucessão de afirmações muito profundas, né? Aceita os que não pensam como ele. Olha que coisa maravilhosa. O homem de bem ouve mesmo uma opinião que não seja sua. Ele tem o respeito pelo outro neste nível, de não estar de acordo, mas ouvir, né? Então, ouvir alguém que tem uma opinião diferente da nossa, né, é uma maturidade muito grande. Só os espíritos que já sofreram muito sabem o que é isso, né? Você deixar de lado a sua opinião e ouvir uma opinião diferente que não seja a sua. Então, aceita, o homem de bem aceita isso. Ele não fere, nem com palavras, nem com ações, nem com pensamentos. O homem de bem não destila o ódio, a maldade, a vingança, nada disso. Não prejudica, porque nós podemos prejudicar os nossos queridos até os mais próximos, né? Até os mais distantes, porque nós temos um alcance muito grande de levar as nossas opiniões aos outros. Mas o homem de bem não prejudica com a sua comunicação. Pelo contrário, né? Ele leva só otimismo, ele leva só sugestões positivas, né? Ele é otimista e pratica o otimismo, tanto no falar como no viver, né? No seu comportamento. Outro atributo maravilhoso do homem de bem é que ele perdoa sempre, né? Quando, né? Foi Pedro que perguntou, quantas vezes eu perdoo, né? Perguntou para Jesus. Perguntou também, quando? Quantas vezes? Jesus falou sempre, né? 70 vezes 7. Quer dizer, ele abriu para dizer infinitamente. Você vai sempre perdoar. E o mais rápido possível, porque o maior prejudicado do perdão, o maior beneficiado do perdão é você mesmo. Porque quando você está preso a alguém por algum desencontro, você está mal. No momento em que você perdoa pelo seu sentimento, né, pela sua vibração positiva para o outro, você esquece aquilo que ocorreu e você fica harmonizado novamente. Porque nós perdemos a harmonia quando alguém nos ataca e nós não podemos ficar permanentemente nessa posição. Muita dor emocional, né? O homem de bem, ele respeita as fraquezas. Agora veja, quem de nós não detecta a fraqueza dos outros? Nós temos, às vezes, dificuldade de detectar as nossas. Pela vaidade, pelo orgulho, pelo egocentrismo, muitas vezes nós temos dificuldade de detectar as nossas fraquezas. Mas a dos outros, nós temos uma rapidez enorme para imediatamente dizer ele fez isso, ele fez aquilo, ele não foi capaz, né? Então, as fraquezas estão dentro de nós e nós nos manifestamos com elas. E o homem de bem respeita as fraquezas. Qualquer que seja a dificuldade do outro, ele guarda para ele, né? Ele não sai falando para os demais para não divulgar uma imperfeição alheia. Pelo contrário, ele se cala, né? Ele não realça os defeitos. Veja, são coisas que se somam, né? Ele não realça os defeitos, ele não realça as fraquezas. Ele respeita cada um como é, cada um como se apresenta, né, para cada um. Então, quando nós temos contato com as pessoas, nós temos que ter essa humildade de olhar para ele ou para ela com atenção, com carinho, oferecendo apoio, principalmente no momento em que ele esteja declinando, cheio de dúvida ou caindo, né? O homem de bem combate as suas imperfeições. Ele sabe onde é que estão os deslizes do espírito dele. Ele sabe por que ele voltou. Ele sabe quando ele vai escorregar, quando ele vai errar, quando ele vai se precipitar em respostas grosseiras. E ele, o que ele faz? Ele
busca evoluir nessas oportunidades difíceis. Nós temos que combater as nossas imperfeições exatamente quando temos a oportunidade de vivenciá-las, principalmente pelo contato com o próximo. É o próximo que nos provoca, é o próximo que mostra as nossas dificuldades. Então, nós temos que receber isso tudo como um instrumento de evolução, né? O homem de bem não tem vaidade, não ostenta, não gosta de elogio, pelo contrário, porque o elogio estraga, né? E essa humildade do homem de bem é que facilita o seu crescimento. Ele está sempre evoluindo pela humildade. Não abusa dos bens e de tudo que ele construiu. Então, tudo que lhe foi revelado, entregue, emprestado, né? Tudo que lhe foi concedido, ele respeita, não abusa. Não abusa em sentido nenhum, nem os bens materiais e nem os bens espirituais. Quando ele tem várias pessoas sobre a sua dependência, ele é um grande chefe, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele sente a responsabilidade de tratar muito bem os seus dependentes, de fazer o possível para que eles evoluam, de insistir na evolução deles, de oferecer sempre estímulos para que eles cresçam, né? E perceber as dificuldades e ir de encontro para esses dependentes, para os dependentes aprenderem com ele, né? Então, ele usa de muita bondade para erguer o outro, né? E o subordinado? Como que o subordinado deve exercer essa função de homem de bem? Naturalmente, com responsabilidade, com muito respeito, aproveitando as oportunidades do chefe, né? Eu digo isso, essa relação de chefe e subalterno, porque no meio social isso é muito complicado. É bastante difícil haver chefe muito humano, chefe bondoso, e a gente até ouve dizer, não pode abaixar a guarda, né? Senão ninguém te obedece, senão ninguém produz. Mas tem muita gente que produz quando bem orientado, quando bem despertado, quando lhe é dado um instrumento de crescimento. Sim, sim. O homem de bem respeita muito os direitos dos outros, né? E respeita os direitos pela própria lei da natureza. Então, o homem de bem observa a natureza, sabe dos seus direitos, respeita e respeita também os outros através da lei da natureza, né? E também, assim como ele respeita, ele gostaria, né, que os outros respeitassem os seus direitos naturais, né, voltados para as suas necessidades humanas. Isto tudo é um resumo desse assunto que eu trouxe para vocês hoje, que é o homem de bem. É certo que existem muitos outros atributos que não foram nem tocados, né? E existem muitos outros elementos que precisam ser trabalhados. Mas estes são os mais comuns, os mais necessários, os mais evidentes para nós prestarmos atenção no nosso processo evolutivo. Muito obrigado, queridos irmãos. Vamos, então, fazer a oração, novamente fechando os olhos, na mais profunda gratidão, agradecendo a todos que nos auxiliaram, que abriram o nosso entendimento, a nossa emoção, que respeitam as necessidades dos nossos espíritos com todo carinho e com todo cuidado. Estes são os nossos queridos irmãos aqui presentes, que têm a responsabilidade de nos orientar, de nos colocar no caminho, de abrir esse caminho para nós passarmos, porque nós estamos numa luta constante, principalmente nesse momento da pandemia, buscando o otimismo, buscando a crença, buscando
a sensação de que o melhor virá, buscando no íntimo de cada ser a esperança de dias melhores, o desejo de que essa pandemia trouxe sim, muitos benefícios para todos nós. E agradecemos profundamente por esse momento vivido entre nós hoje e também por tudo que estamos vivendo em relação às dificuldades da pandemia. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja.